Olá, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Boker Tov, bom dia. Está no ar mais um programa A Voz de Israel pela TV Ponta dos Seixas, canal 5 da NET em João Pessoa. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. No programa de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo sobre o Yeshua, o Mashiach de Israel. Temos a honra de estar mais uma vez aqui com vocês, com esse propósito de falar a você que tem ouvido para ouvir essa palavra, porque essa palavra não é para todos, embora esteja para todos. Antes de qualquer coisa, quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo por esse canal e também pelo YouTube, que o nosso propósito aqui não é falar mal de você, nem da sua religião, nem da sua fé. O nosso objetivo é simplesmente falar a verdade dessa Bíblia, a verdade da história, da arqueologia, que comprova a existência de Deus, de um povo eleito, de um propósito desse Deus que criou os céus e a terra. Não há outro objetivo. É verdade, eu bem sei que o que eu vou falar hoje aqui nesse programa vai ferir muita gente. Vai ferir. Mas essa não é a intenção nossa. Você, se tiver paciência, como eu já pedi no programa passado, vai entender qual é o nosso objetivo aqui. Jamais querer denegrir a sua pessoa, nem a sua fé, nem a sua religião. Vamos falar da história, da arqueologia, que fundamenta, ratifica, testifica a verdade da Bíblia. Ainda que esse livro seja para muitos um livro de polêmica, um livro de controvérsias, um livro de fantasias, de coisas que na verdade são mitos. Mitos. E nós sabemos que não é bem assim. Você que anda com essa Bíblia, você que diz que esse livro é sua regra de fé e prática, deve entender que a Bíblia é a verdade. Ela é a palavra de Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. Então, eu peço a você, tenha paciência, ouça o que eu vou falar hoje nesse programa, medite nessas palavras e espere eu concluir essa série de 7 programas que vai falar sobre o Yeshua, o Mashiach, o Cristo, o Salvador do mundo. Se é que você crê que existe um Salvador, que existe vida eterna com o Salvador, com o Hashem, o Eterno, uma vida sem fim, uma vida sem sofrimento, sem dor, sem doenças, sem envelhecimento, sem morte. Se você crê nisso, ainda que você tenha uma fé diferente da minha, mas você crê nessa palavra, com paciência, ouça o que nós vamos falar nesse programa. Não me interprete mal, não me julgue antes de conhecer tudo aquilo que nós vamos apresentar nessa série de 7 programas que proponho a trazer a você a verdade sobre Yeshua, o Mashiach de Israel. Quero começar esse programa pegando o gancho do programa passado, nos textos de Isaías 7, verso 14, e Isaías 9, verso 6. Vamos ler essa escritura. Vamos ler agora Isaías 7, verso 14. Diz assim a escritura sagrada: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Vamos ler agora Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será chamado Deus Forte, Maravilhoso, Príncipe da Paz,
Conselheiro e também Emanuel. Nós vimos no programa passado o texto de Lucas 2,34, quando Simeão esperava a vinda do Messias, de Israel, Machia, disse a Maria que ele seria razão da queda de muitos judeus. Seria um alvo de contradição. E é isso que nós estamos mostrando nessa série, e nós estamos concluindo com esses 7 programas sobre Yeshua, a série que fala sobre a pedra de tropeço, a rocha de escândalo e também a rocha pedra angular. Agora nós estamos diretamente falando sobre esse Yeshua, o Mashiach de Israel, o Cristo ungido de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Nós vemos nesse texto que Isaías diz Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diz que ele é o Deus forte, o conselheiro, príncipe da paz. Esses são os nomes que o profeta fala acerca desse menino que nasceria de uma virgem. E a história conta que esse menino nasceu há 2014 anos atrás, na cidade de Belém, Efrata, em Israel. Nós hoje, nesse programa, vamos mostrar a você, biblicamente, você vai ler os versículos que eu vou citar nesse programa, vou ler alguns versículos para você, para provar a você, tentar mostrar a você, se é que você pode ver isso, que esse Jesus Cristo, que o mundo ocidental conhece, esse Jesus Cristo que a igreja oficial trouxe para o mundo, não é Deus. Não é Deus com todas as letras. Tem fragmentos do Deus Mashiach, do Deus Elohim, o Deus menor, o Deus nascido, criado antes da fundação do mundo pelo Hashem, ou seja, pelo Eterno. O Senhor, Criador de tudo, inclusive de Elohim, inclusive do Mashiach, o Filho do Deus Altíssimo. Nós vamos mostrar a você que esse Deus da igreja não é o Deus de Israel, não é o Deus Hashem, não é a pessoa plena, a figura divina, a divindade máxima, o Deus que criou todas as coisas, o que existe antes da eternidade, porque ele é o eterno, o Hashem. A igreja que oficializou o cristianismo no ano 314 e foi passado como religião oficial no ano 390 por Teodósio, o imperador de Roma, trouxe para o mundo um Jesus Cristo, como fosse o Mashiach, que na verdade não é o Mashiach. Esse Jesus que essa igreja trouxe, mostra fragmentos dele, mas de maneira sorrateira, muito bem arquitetada, certamente pelo inimigo das almas, o inimigo do Hashem, o inimigo do Elohim, para enganar as pessoas que podem ser enganadas. A Bíblia diz, e eu creio, quem foi escolhido do Hashem pelo Elohim, porque ele diz que sem o Mashiach ninguém pode, o Mashiach disse, né? Sem mim nada podeis fazer, eu sou o único caminho, eu sou o caminho. Ele é o caminho único que pode levar você e eu de volta ao eterno, ao Hashem, a santidade do Hashem, a santidade do Yahvé, o Deus de Israel. Eu gosto de repetir essas palavras, que Yahvé, o Hashem, o Elohim, o Adonai Sebaot, é
Deus de Israel, é o único Deus, é o Deus de um povo, raça eleita, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva, o povo judeu. E judeu, vou repetir mais uma vez, são todas as pessoas que creem no Mashiach, que andam segundo o coração, os mandamentos, os desejos, a vida do Mashiach e Yeshua nesse planeta, que a maioria das pessoas hoje conhece como o Jesus Cristo que a igreja traz. E não é ele, na verdade, porque o Jesus, o Yeshua, o Mashiach, não procede da maneira que a igreja oficial ensinou aos cristãos da terra. Para muita gente, eu creio, inclusive para você, talvez, que está me assistindo agora, esse Jesus Cristo é um Deus que é amor. Ele é amor. E só amor. Ele perdoa todos os pecados. Se você levantou a mão e disse que aceita Ele como seu Salvador, você está salvo. Isso não é verdade. O amor de Yeshua, do Mashiach, é o amor do Hashem. E esse amor diz, eu amo os que me amam. Eu amo os que me amam. Ele não ama a todos, como diz a igreja. Como dizem a maioria dos evangélicos, dos cristãos da terra. Ele ama a todos que o amam, que o buscam. Que o buscam. Porque se o buscar, ele se deixará achar. Ele não faz acepção de pessoa, seja você de qualquer raça, e não existe raça, a raça é uma só, mas de qualquer etnia, seja branco, amarelo, cor de laranja, escuro, não importa a sua cor, não importa a sua classe social, não importa quem você é. Se você o busca, você o achará. Se você o quer, ele o receberá. Ele veio no Elohim, pelo Mashiach, pelo Cristo, o ungido de Israel, para os seus, o povo que ele escolheu, naquela oportunidade, naquela época. Havia outras pessoas na terra, descendendo de um só homem e uma só mulher, descendendo de uma origem que vai além da eternidade, está antes da fundação do mundo, dos mundos. E ele escolheu no meio dessas pessoas um povo, separou um povo para ser esse povo seu. E esse povo não o recebeu, não o reconheceram como, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em João. Evangelho de João 3:16 em diante, fala sobre isso. Você sabe melhor do que eu. Talvez esse versículo seja o mais lido e mais conhecido no mundo, no meio cristão. Na sua igreja, seja de qualquer origem. Então, esse Jesus que é apregoado, que salvou você porque levantou a mão, que ele amou, que é o Jesus comemorado no Natal, que ele nasceu em 25 de dezembro, que ele é o Deus Sol. Esse é um Jesus pagão, é um Jesus babilônico, é um Jesus que na verdade não é Jesus. O Yeshua, não é Yeshua, não é o Mashiach. É um Deus criado pela igreja oficial. Você sabe e eu sei, porque creio nisso, talvez você não creia, mas a Bíblia diz que não existe três deuses, existe um só Deus. E esse Deus é o Hashem. Agora, você vai entender ao final dessa série quem é Elohim, quem pode ser Elohim e o que significa Elohim. No programa de hoje nós não vamos falar sobre isso, porque o tema hoje é mostrar a você, provar biblicamente, que esse Jesus Cristo, que a igreja pregou, que a maioria dos evangelhos crê, não é o Mashiach, não é o Yeshua verdadeiro. É um Yeshua, um Jesus Cristo falso, usado para enganar. Isso pode ser
pode parecer para você muito duro, pode ser desconfortável para você, mas você não pode me provar o contrário. Vou dizer por quê. Essa escritura não mostra em lugar nenhum que esse Jesus é Deus. Embora muita gente diga que ele é Deus, o Hashem. Não é. Não é. Esse Jesus, esse Yeshua, que se entende como Jesus Cristo, talvez a maioria das pessoas sejam enganadas acreditando no Yeshua, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Yeshua. Se você crê nisso, que Yeshua é Jesus Cristo, você está dizendo que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Se você diz isso, não importa o seu nome, se é Jesus Cristo, se é Yeshua. Nós sabemos que o seu nome original do hebraico é Yehoshua, e depois do cativeiro babilônico passou a ser chamado Yeshua, que significa salvação. Yahvé é salvação. Esse nome, Yeshua, tem 7 significados. O Ié, que é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Hashem, e também mais 5 significados, que quer dizer salvação, cura, libertação, ele redime e ele liberta. É um Deus, é um ser libertador, um Deus que é um ser que cura, que redime você dos pecados, que salva você da perdição. Já falei e vou repetir. A vida é eterna. A vida é eterna. Há pessoas que não creem nisso. A maioria crê que existe uma eternidade. Por isso tem muitas religiões, creem em reencarnação, creem em outras vidas, em outros planetas. Por quê? Dentro de si há esse sentimento da eternidade. E nós somos eternos. Todos nós somos eternos. As criaturas que pensam, que constroem, que fazem essa vida acontecer, são eternas. Agora, onde você vai passar a sua eternidade? Onde eu vou passar a eternidade? Esse livro diz onde? Há 2 destinos. 2 destinos. Como a vida apresenta 2 faces sempre. Vida e morte, alegria e tristeza, saúde e doença, frente e verso, lado direito e lado esquerdo, pobreza, riqueza, fartura e falta das coisas. A vida tem esse duplo sentido. Estamos um dia numa posição, podemos estar na outra. Nós decidimos aonde vamos, onde queremos ir. A Bíblia diz, ou com ele ou sem ele. Essa é a eternidade. Então nós estamos aqui querendo instruir você, se você pode ser instruído, porque a Bíblia diz que os que são do Senhor aceitam a correção. Quem não é, não vai aceitar a correção jamais. Pelo contrário, vai se irar, vai se irritar. Talvez me excomungue. Excomungue, né? Excomungar. Você vai me excomungar, você vai me condenar, vai blasfemar contra Deus, contra mim, vai me condenar ao fogo eterno. Não sei o que você vai fazer. Mas quem ama o Deus da Bíblia, quem crê nesse Deus da Bíblia, não está importando com o que você acha ou deixa de achar. O que as pessoas acham ou deixam de achar. Não. Se importa antes em agradar a Deus, ao Deus que é da Bíblia. E essa Bíblia, repito mais uma vez, vou insistir milhões de vezes, essa Bíblia é totalmente judaica. Judaica. Todavia, essa igreja oficial trouxe ao mundo cristão, evangélico, pseudo-cristão, a doutrina diabólica. Diabólica. Que Deus esqueceu seu povo, que hoje o povo dele é essa igreja. Eu já falei, uma igreja contaminada, impura, podre, corrupta, cheia de gente julgadora, gente mentirosa, falsa, andando do modo que quer andar, segundo a sua vontade, pela sua carne, mas nunca pela palavra. Que a palavra mostra um Deus que é o contrário desse Deus
permissivo que a igreja trouxe para esse mundo evangélico, que hoje escarnece a palavra de Deus. Tenta zombar de Deus. Tenta fazer de Deus um mentiroso. Diz que você pode andar do modo que você quiser andar, porque Ele vê o seu coração. Que hoje você é salvo porque levantou a mão e aceitou o Jesus Cristo dessa igreja, que permite você fazer tudo, que vai lhe perdoar e vai lhe dar a eternidade com Ele. Isso não é a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Pense bem no que eu estou dizendo. Procure examinar-se o que eu estou dizendo e veja se eu estou aqui blasfemando ou falando alguma coisa que não é verdade. Quem é de Deus, obedece à sua voz. Quem é de Deus, ama essa palavra e anda conforme ela orienta. E não da maneira que a nossa carne quer que faça, quer que ande. Não é por aí. Eu quero ler agora com vocês alguns versículos bíblicos e vou mostrar depois a você uma lista de versículos bíblicos que está no Novo Testamento, nos Evangelhos, que provam tacitamente que Jesus Cristo, esse Yeshua, não é Deus. Não é Deus definitivamente. Vamos ler alguns versículos e vou apresentar aqui, citar alguns e vou ler alguns para você. Vamos ler Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, com letra maiúscula, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Vamos ler mais um evangelho, uma escritura do Evangelho de Marcos, que comprova e diz que esse Yeshua não é Deus. Vamos ler Marcos 8:38. 8:38. Vamos ler. Assim diz a palavra: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que ele diz: quando vier na glória do seu Pai com os santos. Se você se envergonhar dele, ele vai também se envergonhar de você. Ele vai afastar você. Você não tem parte com ele. E ele não é o Pai, ele não é o Hashem. Está dizendo bem claramente aqui. Mais uma escritura em Lucas agora. Vamos ler Lucas 3:22. Lucas 3:22. Essa é a escritura. Diz assim: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Mais uma vez, o Hashem falando sobre o Elohim, sobre o Mashiach. Tu és o meu filho amado. Hashem, o eterno, é Deus. E a escritura mostra isso. Para encerrar, vamos ler uma escritura também em João, para você gravar aí, que esse Mashiach, que o Yeshua, disse que ele não é o Hashem, não é Deus. E logicamente, esse Jesus que a igreja ensina, que ensina você a fazer o que você quer, que perdoa o que você quer fazer, que está olhando só para o seu coração, como se o seu coração não mostrasse quem você é, os seus gostos, que está na sua pele, no seu exterior, está no seu coração. Já falamos sobre isso. Vamos ler João também. Vamos ler aqui em João 5:43. Eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Eu vim em nome do meu Pai.
Veja que escritura. O próprio Yeshua, o Mashiach, aqui é o Mashiach, falando, eu vim em nome do meu Pai. Se ele tem um pai, ele não pode ser o Hashem, não pode ser o Criador do céu e da terra, de tudo que existe. Embora tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Ele está dizendo, eu vim em nome do meu Pai, não é de outra pessoa. E as pessoas não receberam, aceitaram esse Jesus que a igreja tem trazido à baila, e que os evangélicos copiaram, e seguem cegamente, acreditando em 3 deuses, acreditando em Natal, vivendo Natal, como se nada disso fosse nada demais, que isso é uma coisa, tem nada a ver, podemos cultuar o Natal, Natal é coisa de, nós estamos entendendo que é o nascimento, não é o nascimento de Cristo, mas é uma festa para Cristo. Que Cristo? Essa festa é pagã, entenda, é festa pagã. A igreja trouxe isso para o mundo. Se nós observarmos direitinho, se você observar com cuidado, você vai observar que a igreja está cheia de símbolos pagãos, símbolos importados, sincretizados numa religião pagã da Babilônia, criada por Nimrod, Semíramis e Tamuz. Nimrod, o pai da grande meretriz, das meretrizes que hoje viraram suas filhas. Nimrod é a raiz de todo esse mal. Você vai ver agora no seu vídeo um símbolo da igreja que é totalmente pagão. Esse símbolo que está no seu vídeo, IHS, que para a igreja, as pessoas entendem dessa forma, que é Jesus Omnis Salvatore, Jesus Salvador do homem. Será que é isso mesmo? Há quem diga que é Ísis, Horus e Sebe, deuses pagãos. Mas você vai ver, irá entender que esse símbolo quer dizer uma adoração falsa a uma deusa criada pela igreja, hoje sincretizada na pele de Maria. E a Maria gerou várias Marias. Esse símbolo, na verdade, pode representar, se você quiser entender assim, se você pode entender isso, Ísis, que é a mesma deusa Semíramis, mãe dos homens. O culto à rainha dos céus vem dessa deusa. Já falamos isso quando falamos sobre a história das religiões nesse programa. O programa do 8º ao 14 aborda toda a origem da religião, fala dessa deusa Ísis, que hoje é sincretizada na pele de Maria. Já falamos sobre isso. Você pode assistir, rever os programas, que neles você vai encontrar isso bem explícito, bem esmiuçado, para você entender de onde vem essa adoração. Mas as pessoas usam esse símbolo da igreja, é um símbolo pagão, como a maioria dos símbolos da igreja romana oficial é trazido da Babilônia. É uma sincretização dos deuses Nimrod, Semíramis e Tamuz. Nós no próximo programa vamos falar mais sobre isso, vamos aprofundar esse assunto que prova a você, por A mais B, letra por letra, que esse Jesus que nós cultuamos não é o Jesus, não é o Yeshua de Israel, não é o Mashiach. Repito, tem fragmentos, porque, obviamente, se o lobo quer pegar ovelhas, ele vai se disfarçar de ovelha. Ele não vai chegar de lobo. Se eu quero pegar alguém que gosta da Bíblia, eu vou usar a Bíblia. Se eu quero enganar alguém que crê no Espiritismo, eu vou usar o que o Espírita usa. E assim por diante, em toda religião. Isso é óbvio, é ululante. Assim o inimigo age de maneira sorrateira, de maneira bem astuta, para enganar a quem pode ser enganado. Eu espero que você não seja mais um enganado. Espero revê-lo
no próximo programa. Aqui, domingo, 10h30 da manhã, com o programa inédito, nessa sequência de Yeshua. Deus ou não Deus? Pecador ou não pecador? Tinha ou não tinha pecado? Quem é de verdade Yeshua? Quem é de verdade o Mashiach de Israel? E quem é Jesus Cristo? Espero revê-lo no próximo programa. Vamos encerrar o programa. Nosso tempo já encerrou, mas temos a certeza que você estará conosco no próximo programa, porque se você tem sede dessa palavra, com certeza Deus vai lhe guardar para que você esteja aqui conosco assistindo esses programas. E também peço a você, convide seu pastor, seus irmãos, seus parentes, seus vizinhos para assistir esse programa. E mais uma vez me coloco à disposição para você que tem alguma dúvida, que não entendeu algo que eu falei nesse programa. Entre em contato conosco. Você tem e-mail e tem telefones no seu vídeo aí. Anote e entre em contato conosco. Vamos encerrar orando, agradecer a Deus, como sempre temos agradecido. Deus amado, Senhor dos céus e da terra, Hashem, o Elohim, o Yahvé, o Deus de Israel. Pai, eu te agradeço por esse privilégio de estar aqui mais uma vez, terminando mais um programa, a voz de Israel, que é a voz do Senhor, a voz do teu povo, o povo que tu escolhesse e espalhasse por toda essa terra, porque essa terra é tua. Ninguém aqui tem nada, nada aqui é de ninguém, tudo pertence a ti. E tu sabes o que fazes, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Nunca vai ser má, embora há pessoas que te julguem como um Deus maldoso, um Deus impiedoso, um Deus de julgamento, um Deus de tortura, de opressão. Tu não és isso, tu és um Deus de salvação. E tu nos enviaste o teu Filho, o Elohim, o Filho do Deus Altíssimo, que é o Hashem, o Senhor, para nos salvar desse mundo podre e nojento, para nos levar de volta à tua presença, para contigo viver na eternidade. Pai, mais uma vez eu te agradeço, no santo nome do teu Filho amado, o Yeshua, o Mashiach de Israel. Amém, amém e amém. Termino esse programa mais uma vez dizendo a você, Todá Rabá, muito obrigado. Baruch Hashem, bendito seja Deus, o Eterno. Até o próximo programa. Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaeroturismo, o qual já está no mercado desde 1989. Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa. Você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade ou precise nos dar o prazer de atendê-lo pessoalmente, ou através de nosso telefone 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Deputados Pessoa, 2055, no Shopping Belcentro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.